A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É muito bom estar com os amados, é bom estar aqui, é bom estar instalado de vez e darmos início ao nosso tempo juntos como igreja do Senhor, servindo a Ele com todo ardor, como acabamos de entoar esse cântico ao nosso Deus de adoração. Meus diletos, no próximo domingo, permitindo o Senhor e também a Enel, nós vamos ter o nosso culto ministerial. Isso porque era o nosso plano fazer a apresentação ministerial hoje, mas ontem na elaboração dos slides, ontem à noite a energia foi embora e então nós ficamos limitados acerca disso. Então eu trarei uma mensagem essa manhã de desafio ao serviço cristão. Como acabamos de cantar, servir ao Senhor com todo ardor. Essa deve ser a nossa meta, o nosso alvo, o nosso propósito. Servir ao nosso Deus, afinal de contas somos chamados para isso. Alguém disse, se não servir, para que serve? Se o crente não servir, para que serve? Nós somos, pois, desafiados pelas Escrituras, afinal esta é a designação que nos compete. Nós somos servos, outrora servos do pecado, mas agora por Cristo Jesus, servos do Senhor. Assim devemos nos constituir instrumentos do Senhor sobre a vida uns dos outros, para o avanço do reino, para o aperfeiçoamento dos santos. Assim Deus designou o serviço na igreja dele. Eu quero falar essa manhã sobre compromisso com Deus e com a igreja local. Você é um servo compromissado com Deus e com a igreja local? É evidente, eu diria que resumir esse tema em apenas uma mensagem, o que faremos hoje, é uma tarefa nada fácil diante das muitas implicações oriundas desta afirmação. Servir a Deus e servir a igreja local, ou compromisso com Deus e compromisso com a igreja local, traz consigo diversas implicações. Deixe-me começar dizendo que compromisso diz respeito a uma forma responsável de se vincular a alguém. Fala de um compromisso, de uma obrigação que nós assumimos com alguém, com o intuito ou com um objetivo específico. Diz respeito a um acordo que é realizado entre partes, é um dever assumido, isto é compromisso. Eu me comprometo com alguém, eu faço um acordo com alguém, esse acordo, esse compromisso tem uma meta, ele tem um objetivo. Eu então estou fiando a minha palavra, confiando na palavra do outro, as partes estão, pois, acordando em um propósito estabelecido, um compromisso. Assim, o tema que quero tratar essa manhã destaca a necessidade deste acordo que é estabelecido com Deus e com a igreja por parte do crente de forma individual. Eu diria, pois, que o compromisso com Deus incide diretamente no compromisso com a igreja, sendo que o contrário também é verdadeiro. A ausência do compromisso com Deus incidirá diretamente na ausência de um compromisso devido com a igreja do Senhor. Eu quero, pois, conduzi-los a um texto que eu creio encerrar devidamente a proposta desse tema. Abra sua Bíblia para o livro de Hebreus. Em Hebreus capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 10 apenas. E em seguida eu seguirei a mensagem e então os contextualizarei nesta passagem. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, o versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças pelo privilégio que temos de conhecê-lo e de servi-lo. Nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pelo descanso que o Senhor nos concedeu e imploramos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam descansar.
Que esses, ó Deus, sejam abençoados por Ti de tal forma que possam orar como Davi orou, dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Soberano Senhor, nós Te agradecemos pela reunião dos santos, pela comunhão, Senhor, pela oportunidade de render louvores a Ti, de Te adorar. Nós amamos o Senhor e nós amamos a comunhão da congregação. Agora, Senhor, nós Te imploramos que por graça e pelo Teu Espírito, o Senhor aplique esta porção da Sua palavra em nosso coração e ajude-nos nas considerações propostas por esse estudo, a fim, Senhor, de sermos desafiados a Te servir com ardor, com fervor, a Te adorarmos em espírito e em verdade, a desenvolvermos cabalmente o compromisso com o Senhor e com a igreja de forma individual. Nós imploramos, Pai Celestial, que o Senhor abra o nosso entendimento e aplique esta porção da Sua palavra, que enriqueça, Senhor, o nosso crescimento, o nosso conhecimento, de modo que sejamos levados ao crescimento na fé. Abençoa-nos como igreja do Senhor. Levanta, Senhor, dentre nós servos, cheios do Teu Espírito, dispostos a constituírem suas vidas por instrumentos para abençoar a vida do Teu povo, Senhor. Certamente o Senhor tem abençoado os Teus servos com capacidades espirituais, com dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Ajuda-nos, pois, a sermos praticantes da Sua palavra e esses instrumentos que ministrarão vida, serviço para o crescimento do Teu povo, Senhor, para a edificação da igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no livro de Hebreus, um livro em que eu destacaria o aspecto de superioridade que Cristo possui, nele é descrito. Jesus Cristo é estabelecido como sendo superior aos anjos, ele é estabelecido como sendo superior a Moisés, ele é estabelecido como sendo superior, ou seu sacerdócio, como sendo superior ao sacerdócio levítico. No livro de Hebreus nós temos a maior referência ao Antigo Testamento no Novo Testamento e destaques para esse aspecto da superioridade de Cristo, no qual, por causa da superioridade de Cristo, os servos do Senhor, aqueles que por Cristo foram alcançados, devem, pois, desenvolver uma vida também com a marca da superioridade. Superioridade em relação às demais pessoas deste mundo, posto que somos uma classe especial, uma classe distinta. Nós somos um povo que, nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, nós somos comprados e estabelecidos por sacerdócio real, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos comprou com o seu próprio sangue, como o apóstolo Paulo afirma, e estabelecendo um povo com um propósito. Logo, a superioridade de Cristo deve resultar em nós uma superioridade de vida em relação aos demais habitantes desta terra. Deus fez um povo, Ele abençoou este povo na sua igreja tendo, pois, um caráter duplo, de universal, que é o composto dos crentes salvos desde o dia de Pentecostes, quando a igreja foi estabelecida, até a plenitude dos tempos. E nós temos também a igreja local, que diz respeito a um conjunto de servos que se reúnem em dado lugar para prestarem culto ao Senhor, para ministrarem o Evangelho, fazerem discípulos de Jesus, servir uns aos outros e viver numa dinâmica de amor. Isso se chama comunhão. Deus, pois, estabeleceu este povo. E aqui no livro de Hebreus, nós temos esse destaque da superioridade de Cristo, como devendo resultar em um povo que vive em caráter superior aos demais deste mundo. O contexto desta afirmação do versículo 10 de Hebreus capítulo 6, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, o autor diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do serviço ou do amor que aquele povo evidenciou ao Senhor, e esse amor evidenciou-se por meio do serviço que eles ministraram aos santos, ao composto daqueles que foram separados por Deus e para Deus. Eles, pois, evidenciaram o amor ao Senhor por meio da prestação de serviço no âmbito da congregação.
Eles serviam uns aos outros. E o contexto dessa afirmação tem início a partir do versículo 11 do capítulo 5, onde você pode passar os seus olhos enquanto eu vou dirigindo a meditação. E ali, a partir do verso 11, nós temos a exortação do escritor quanto à necessidade de crescimento. O autor denuncia, por parte dos hebreus, a falta de uma progressão espiritual. Eles haviam como que estagnados, parados em algum momento da sua jornada. Eles deixaram de desenvolver a fé. Eles não haviam progredido, eles não haviam crescido. O autor chega a afirmar que, ao passo que eles já deveriam ser mestres, com o tempo decorrido de fé que possuíam, eles ainda estavam como que necessitados de receberem aquilo que ele denomina de princípios elementares da fé. Eles não haviam crescido, aquilo que era básico na fé cristã, eles ainda estavam necessitados, presos, limitados aos conceitos iniciais da fé, ao passo que a progressão deles já deveria tê-los conduzidos a um desenvolvimento tal de ocuparem a posição de serem mestres, capacitados. Ao invés disso, eles estavam parados, estagnados, necessitados de leite, como o escritor afirma, porque ainda eram como que carentes de alimento que só um bebê suporta. O autor diz que tinha coisas mais profundas para falar a respeito da superioridade de Cristo. Mas eles não estavam preparados para absorver. Eles não conseguiam ouvir. Por quê? Porque as suas faculdades de compreensão espiritual não suportavam. Estavam, pois, limitados. Assim o autor exorta-os a progredirem na fé. E ele o faz por meio de uma correção de uma visão precipitada que alguns estavam desenvolvendo, isso no capítulo 6, do verso 1 ao 6, que era a perspectiva da possibilidade de alguém que, uma vez tendo sido iluminado, uma vez tendo provado o dom celestial, se tornado participante do Espírito Santo, tendo provado a boa palavra e os poderes do século ou do mundo vindouro, e então caindo dessa posição, sendo, pois, posteriormente renovados para arrependimento, para que então pudessem novamente experimentar a mesma forma que experimentaram por ocasião da sua conversão. Em resumo, havia a falsa compreensão nesse grupo, dessas pessoas, de que alguém poderia experimentar tudo isso que eu acabei de citar, e então cair dessa condição, perder esse privilégio, e experimentar novamente o mesmo processo de conversão que inicialmente eles desfrutaram. O autor, pois, está corrigindo que isso não é possível. Observe nos versículos 1 e 2, o autor os exorta a colocarem de lado o que ele denomina de princípios elementares da doutrina de Cristo, e deveriam, pois, deixar-se conduzir para o que era perfeito, não lançando novamente uma base de arrependimento para poderem vivenciar uma outra conversão. Isso era impossível, como destaca os versos 4 a 6. Se você atentar na leitura, o autor é categórico em afirmar que isso não pode acontecer. Essa ideia, na verdade, era fruto de uma incompreensão advinda da falta de conhecimento que os cristãos hebreus tinham. Não era possível isso acontecer. E sabe, irmãos, ainda hoje, nós temos essa realidade bem visível, bem patente aos nossos olhos. Cristãos com crenças defeituosas, cuja marca característica de tais crenças é a limitação e incoerência de pensamento. É a inconsistência, oriunda da ignorância que alguns desenvolvem, posto que não têm conhecimento, posto que não progridem na fé, desenvolvem certas crenças com a marca da ignorância, da incoerência, da inconsistência, e considere que crenças defeituosas incidem em práticas defeituosas.
crenças defeituosas incidem em práticas incoerentes, em práticas inconsistentes, o que não é incomum de ser observado no meio denominado hoje em dia de gospel, no meio evangélico contemporâneo. Observe que no versículo 9, ainda aí do capítulo 6, o autor aponta em termos adversativos para seus leitores, contrastando a posição que eles tinham em Cristo com a posição daqueles que supostamente cairiam e então poderiam experimentar uma renovação para arrependimento. O autor afirma: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Você percebe o contraste do que ele acabou de descrever dos versos 1 a 6, e agora, chegando no versículo 9, ele se dirige agora a um grupo que ele põe em caráter adversativo. Quanto a vós outros, a ideia é: vocês não são assim. Vocês não são como esses que estão pensando que podem cair da posição que inicialmente lhes fora confiada, lhes fora dada por ação do Espírito Santo, que é a conversão genuína. Eu gosto de como a versão corrigida traduz esse versículo. A corrigida diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, o escritor está chamando a atenção dos cristãos hebreus para considerarem os aspectos outros que acompanham a salvação, o que denominou aqui de coisas melhores. Ao invés de focarem naquilo que era básico, descrito nos versos 1 e 2, eles deveriam, pois, progredir para coisas que eram melhores. Sabe, irmãos, a exemplo dos cristãos hebreus, que eram os leitores primários desta carta, ainda há muitos hoje que não progrediram em sua fé, que ainda estão presos àquilo que o escritor denomina de princípios elementares da doutrina de Cristo. Pessoas que, como afirma aí a segunda parte do versículo 1, ao invés de se deixarem levar para o que é perfeito, ainda estão envolvidas em questões básicas que as mantêm na imaturidade, ao invés de termos pessoas marcadas pela progressão, conduzidas, pois, à maturidade espiritual. Então, olhe para o versículo 10, onde o autor aponta para algo que é melhor e pertencente à salvação, do que ficar preso, amarrado, limitado aos princípios básicos, elementares da doutrina de Cristo. Ele vai apontar o que é melhor. E o que é melhor é o fato de Deus considerar o amor que se evidencia para com o seu nome através do serviço aos santos. Olhe novamente para o texto. Porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, os dois elementos destacados aqui em nosso tema estão nesse texto: compromisso com Deus e com a igreja local. Perceba que o serviço aos santos, isto é, a ministração, na dinâmica da comunhão da congregação, a ministração aos santos, apontado pelo autor aqui, é evidência do amor que os cristãos hebreus tinham para com Deus. Novamente, a ministração do serviço aos santos era, pois, evidência do amor que estes tinham para com Deus. Os cristãos hebreus deram evidências de seu compromisso com Deus. E como fizeram? Pelo compromisso que eles tinham com os santos, ou uns para com os outros. É muito fácil no âmbito teórico dizermos: amamos Deus, eu amo Deus. Outra coisa é evidenciar a natureza do amor que asseveramos ter para com Ele. Os cristãos hebreus demonstraram através do serviço à igreja. Você entende, querido, que é impossível
dissociar o compromisso com Deus do compromisso para com a igreja. Isso porque nós vivemos um tempo em que as pessoas querem promover tal ensino, de que uma coisa é o compromisso para com Deus, e outra coisa é o compromisso para com a igreja. Entretanto, nesse texto, o autor está deixando claro que o compromisso com Deus resultará no compromisso com a igreja. O amor que temos para com o Senhor será evidenciado em caráter prático, não na nossa afirmação propriamente dita, mas no serviço que empregamos para com o reino, para com a igreja. É claro, irmãos, que o serviço aos santos, o serviço à igreja, não é a única forma de evidenciar o nosso compromisso com Deus. Na verdade, eu diria que há outros elementos que antecedem o serviço à igreja e que tais elementos precisam ser considerados, porque a ausência desses elementos ou de uma consideração para com esses elementos que antecedem o serviço à igreja pode incidir em um serviço defeituoso. Pode incidir em um serviço que será desprovido de genuinidade. Alguém pode estar servindo, mas não está o fazendo em caráter genuíno, pela motivação correta. É muito comum encontrarmos pessoas desenvolvendo certas tarefas no âmbito da congregação. E é muito comum também encontrarmos pessoas que, apesar de estarem desenvolvendo certas tarefas, falta-lhes a piedade, uma vida de fidelidade, uma vida de relacionamento correto com o Senhor. É muito comum pessoas identificarem em tais pessoas dadas capacidades que são visíveis diante dos nossos olhos. Às vezes temos a tendência de olhar como Samuel, ao identificar aquele que seria o rei de Israel. E o que se apresenta diante dos seus olhos e lhe chama a atenção é aquele que era mais robusto, aquele que era mais alto. Ele disse: está diante dos meus olhos aquele que o Senhor tem escolhido. E Deus diz a ele: não atente para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Deus não vê como o homem vê o exterior. Deus diz: eu, porém, vejo o coração. Deixe-me perguntar: quem é você diante do Senhor? Você que ao longo dos anos tem desenvolvido certo serviço ao Senhor, naquilo que você tem desenvolvido no âmbito da igreja, você o faz em caráter genuíno? Você o faz entendendo que o serviço que está realizando é uma evidência do seu amor para com Deus? Você o faz para a glória dele, ou para aparecer, ou para ser útil de alguma forma, mas não com o claro propósito de glorificar ao Senhor? Veja, tal pessoa tem tal habilidade, cantar, tocar, pregar, fazer isso ou aquilo outro, vamos colocá-lo, reputando-o por extremamente habilitado para desenvolver tal tarefa. Mas corremos o risco de desconsiderar o coração desta pessoa, de não fazermos uma avaliação da sua vida com Deus. Então eu costumo dizer que quem nós somos antecede o que nós podemos oferecer. Deus olhou para Caim, ou a oferta de Caim e a oferta de Abel. O texto diz que Deus rejeitou Caim, aceitou Abel. E nós perdemos de observar mais atentamente para o texto. Nós só focamos na oferta de ambos. Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Mas o texto diz: rejeitou Deus Caim, conjunção aditiva, e a sua oferta. Ao passo que aceitou Deus Abel e a sua oferta. A questão não é o foco da oferta, a questão é o ofertante. Logo, quem você é antecede o que você pode oferecer. Deus está pouco se lixando para a quantidade do dízimo que você deposita aqui ou a sua oferta. Porque o ofertante precede a oferta. Quem somos vem antes do que podemos oferecer. Logo, na dinâmica do serviço ou do que empreendemos de outra forma qualquer para a glória de Deus,
deve ter a marca do nosso amor para com o Senhor. Nós o fazemos porque amamos a Deus. E como evidenciamos isso? Por meio do serviço. Então o que fazemos? Fazemos por excelência, porque o que estamos realizando é uma forma de evidenciar o amor que temos para com Deus. Vamos olhar mais de perto para esses elementos que eu diria antecedem o serviço à igreja, ou seja, o nosso compromisso com a igreja local e que, na verdade, devem fundamentá-lo. O autor menciona o amor evidenciado para com o nome do Senhor por parte dos cristãos hebreus. Assim, considere, irmãos, um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus tem como base o amor para com Ele. Eu só posso ter compromisso com Deus se eu de fato o amo. E é evidente que o amor de Deus por nós antecede o nosso amor por Ele. A palavra do Senhor diz que nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, a Ele, mas que Ele nos amou. E Ele enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus por nós antecede o nosso amor para com Ele. Nesse mesmo contexto, João acrescenta que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos, pois, irmãos, depositários do amor de Deus. Como Paulo afirma em Romanos 5, versículo 8, na verdade, começando do verso 5, Paulo disse, ora, a esperança não confunde, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ora, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, os cristãos hebreus consideraram a dinâmica do amor de Deus por eles, de modo que a resposta direta a isso foi retribuir, ainda que em caráter ofuscado, em medida limitada, oriunda do pecado em nossas vidas, refletir de volta para Deus o brilho do amor que receberam. Novamente, os hebreus refletiram de volta para Deus a natureza de serem depositários do seu amor. E essa deve ser uma realidade na vida daquele que teve seus olhos abertos para atinar com o privilégio de ser depositário do amor de Deus. Quando somos alcançados, quando nos tornamos depositários do amor de Deus, nós devemos responder em fé, devemos responder em obediência ao Senhor e entendermos que passamos agora a desfrutar de um relacionamento nunca antes experimentado. Nós vivemos então a dinâmica de uma transformação sem precedentes. Uma intimidade marcada pelo novo nascimento e daí nos tornarmos novas criaturas. E tudo isso em resposta ao amor que nos alcançou. Em resposta ao amor que vem e nos impacta. Paulo, escrevendo aos Efésios, em Efésios 3, versos 17 a 19, ele disse, e assim habite Cristo ricamente em vossos corações, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes com todos os santos qual a altura e a profundidade, a largura e o comprimento, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo nos impacta, de tal modo que não há outra resposta conveniente, senão amarmos de volta. Daí Paulo dizer em 2 Coríntios 5, verso 14, ora, o amor de Cristo nos constrange. A ideia aqui da expressão constrangimento fala de algo que mexe com as entranhas. O amor de Cristo nos deixa constrangidos, considerando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que estão vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você entende como a natureza do amor de Deus por nós deve nos impactar de tal forma
a nos considerarmos constrangidos e, ainda que de forma ofuscada, refletir de volta para Deus a natureza do amor que fomos depositários? Eu preciso amar o Senhor, evidenciar o amor que tenho para com Ele, pelo fato de Ele primeiro ter me amado. Se o pecador não considerar a natureza do amor de Deus por ele, olhando então para a prova desse amor que está no fato de Ele haver entregue o seu próprio Filho para nos salvar, para morrer em nosso lugar, tal pessoa jamais poderá desenvolver uma vida de compromisso com Deus. E aqui temos uma consideração muito séria. É que apelamos constantemente para que pessoas desenvolvam compromisso com Deus. Mas o compromisso com Deus deve ser antecedido a alguém ser depositário do amor de Deus. Compreender a dinâmica desse amor, o privilégio oriundo disso, e então refletir de volta para Deus, mesmo que em caráter ofuscado, o brilho desse amor que o alcançou. E aqui está a razão de muitos não expressarem compromisso com Deus, muito menos com a igreja local. Eu diria, é que provavelmente ainda não foram impactados pela natureza da realidade do amor de Deus, fazendo-os depositários da sua graça. Ou não o foram, ou talvez de fato o foram, mas estão sendo atacados e minados em sua fé por uma síndrome que tem atingido a igreja no decorrer dos anos, que eu denomino esta síndrome de SPPA, Síndrome da Perda do Primeiro Amor. São pessoas que foram impactadas com a mensagem do Evangelho, desenvolveram um senso de gratidão, de intimidade, de comunhão com Deus, mas que no decorrer da sua jornada parou de progredir, se tornou negligente na observação dos pilares que constituem a base da fé cristã: vida de intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, conhecimento, vida de adoração, entender quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, pode fazer e ainda fará. Quando se deixa de observar tais realidades, o cristão definha, vivendo a dinâmica da perda do primeiro amor. E eu pergunto, não é essa a denúncia que Jesus faz da igreja de Éfeso em Apocalipse 2, versículo 4? Jesus disse: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso já não tinha o mesmo relacionamento expresso quando inicialmente desenvolveu a fé. Em algum momento parou de progredir, parou de desenvolver a natureza do seu relacionamento com um senso de intensidade, de valorização da sua comunhão com Jesus. E Jesus disse: eu tenho contra você, igreja, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, em caráter aplicativo, pese sua vida ao ouvir o que eu vou dizer agora. E considere se aquilo que Jesus disse à igreja de Éfeso não é o mesmo para a nossa igreja, não é o mesmo para você em caráter individual. Pense nisso e faça uma avaliação da sua vida. Você já não ora como você orava antes. Você já não desenvolve tempo, já não investe tempo de qualidade em oração. Você já não lê a sua Bíblia como você lia antes, vasculhando-a para encontrar as preciosidades de aplicação para a sua vida, deliciando-se com o conhecimento do Senhor, adorando, lendo a Bíblia e molhando as páginas dela com suas lágrimas diante da natureza, da grandeza, da revelação que salta-lhe aos olhos enquanto você lê. Você tem usado a Bíblia como um sonífero para adormecer. Você passa a semana inteira tão ocupado que deixa de se deliciar com as Escrituras. Você está muito ocupado. Há alguns aqui que pegaram na Bíblia hoje, e a última vez que pegaram foi domingo passado. Ou mesmo quarta-feira passada para vir ao culto de oração. Você já não tem prazer de estar diante da palavra do Senhor.
Você já não compartilha a sua fé como você compartilhava inicialmente, quando queria que todos à sua volta fossem alcançados pelo Evangelho. O que aconteceu? SPPA, Síndrome da Perda do Primeiro Amor. Você já não é como era antes. É um mal que tem atingido quase todos os cristãos em algum momento de sua vida. Então, em caráter nostálgico, um senso de retrospectiva para levá-los a uma introspecção, pense aí como você orava antes. Pense aí como você lia as Escrituras antes. Pense aí como você compartilhava a sua fé antes. Pense aí no prazer que você tinha de deixar outras coisas por causa do seu compromisso com a presença do Senhor e na dinâmica da comunhão da igreja, estar presente nas reuniões da igreja. Hoje, por qualquer coisa, você deixa de vir à igreja. Irmãos, eu fico constrangido quando eu pergunto: meu irmão, senti sua falta no culto? E alguém diz: ô pastor, na hora de sair para o culto não chegou alguém lá em casa? Ah, pastor, porque eu estou com visita. Chegou visita lá em casa. Meu querido, vamos para a igreja? Vamos para a igreja agora, vou levar a visita para a igreja. Não quer ir? Pois fica aí, ó, a televisão está aí, a geladeira está ali, pode ficar à vontade. Eu tenho um compromisso com Deus. Tenho um compromisso com a congregação. Eu tenho um compromisso de estar na presença do Senhor. Talvez sua vida hoje é bem dispar daquela que anteriormente você desenvolveu quando viveu no primeiro amor. Quando desenvolvia aquele sentimento de intensidade, desfrutado inicialmente por todos quantos respondem em fé e obediência à mensagem do Evangelho. Em caráter prático, eu escrevi aqui uma definição prática do que é o primeiro amor. O primeiro amor diz respeito àquele sentimento apaixonado, desfrutado inicialmente por todos quantos verdadeiramente têm um encontro com Cristo e verdadeiramente compreendem o que está implícito nesse encontro, sendo esse sentimento comumente expresso de forma intensa na prática de determinadas virtudes da vida cristã. Destaco algumas delas: desejo intenso para adorar o Senhor, desejo intenso para compartilhar a fé, desejo intenso para a oração, desejo intenso para a leitura da palavra, desejo intenso para ouvir pregações, desejo intenso de comunhão com os irmãos, desejo intenso para, de alguma forma, exercer serviço no âmbito da congregação para contribuir com o aperfeiçoamento dos santos. Isso é primeiro amor. E lembre-se que tudo isso advém da compreensão da natureza do amor de Deus para conosco, que nos conduz a, em uma medida ofuscada, retribuir ou refletir a natureza do amor de Deus evidenciado em nossas vidas. E sabe, irmãos, alguém pode argumentar dizendo: mas pastor, amar a Deus é algo interno. A sua manifestação externa é relativa. Varia de pessoa para pessoa. Irmãos, a questão é que quando eu vou para as Escrituras, eu não consigo inferir dela essa falta de intensidade em caráter externo, em uma expressão evidente do amor que temos para com Deus. Eu não consigo ver essa frieza com que alguns tratam a conversão. E aqui eu quero ilustrar alguns exemplos que apontam uma intensa paixão por parte daqueles que se convertem ou que antes são convertidos e então expressam de alguma forma essa alegria da conversão. Em primeiro lugar, por que a mulher samaritana foi buscar, ou qual era o propósito principal da mulher samaritana estar junto àquele poço? Ela foi buscar água. Ela então tem um encontro com Cristo. Cristo prega a mensagem do Evangelho. Ela a princípio não compreende, posteriormente sim, ela é desafiada. E o texto destaca, na sua narrativa, João faz questão de dizer: deixando o cântaro, ela correu até a cidade. Qual era o propósito principal daquela mulher junto àquele poço? Buscar água. E ela voltou para a cidade correndo e deixou o seu cântaro. Ela não levou água, pelo menos não H2O.
mas ela levou a água da vida para compartilhar com outras pessoas, e entrando na cidade, encontra-se com alguns homens e diz: ei, venham, vamos, porque eu acho que encontrei o Messias. Aquela mulher não tem profundidade de conhecimento ainda da doutrina de Cristo, ela não fez discipulado, ela não participou da classe de batizandos, ela não participou do batizado ainda, ela não fez um discipulado avançado, mas ela saiu da presença de Jesus e foi compartilhar com outros o que ela sabia. E ela então leva homens até Jesus. Jesus ministra e o texto diz que aqueles homens insistiram para que Jesus permanecesse ali. E João então destaca que os homens chegam próximos àquela mulher e diz: mulher, agora nós cremos, não é pelo que tu dissestes, mas porque nós mesmos temos visto que este é o Messias, é o Cristo enviado por Deus. Quando eu fico olhando para aquele endemoniado gadareno, que Jesus então o liberta, após ser salvo, a sua primeira visão, seu primeiro desejo foi seguir Jesus. Ele queria ir com Jesus para onde Jesus fosse, mas Jesus disse: fica e ministra aos teus. Mas o desejo dele era estar próximo a Jesus. Eu olho para Mateus, que era publicano, ele era considerado, pois, um traidor da nação, porque um publicano, você sabe, é um judeu que coletava imposto para os romanos, logo era visto como um traidor. Então todos fuzilavam Mateus diariamente ao passar e observá-lo na coletoria. Ele era rejeitado, ele não podia entrar no templo. Mas Jesus olha para Mateus de forma diferente e diz: segue-me. Ele é impactado, porque Jesus o acolhe. E o texto diz que aquele homem providenciou um jantar, uma refeição. E adivinha quem Mateus convidou? Publicanos, porque eles eram rejeitados. E em Cristo podiam ser aceitos. Mateus, pois, estava promovendo com que outros tivessem o mesmo privilégio que ele teve de serem alcançados como ele o foi. Sabe o que é isso? É desejo intenso de compartilhar com outros o evangelho que nos alcança. Quando eu olho para a conversão do carcereiro em Atos capítulo 16, o texto diz que ele, tendo juntamente com toda a sua casa sendo batizado, ele recebe Paulo, recebe os seus cooperadores. E em Atos 16, verso 34, Lucas registra dizendo: o carcereiro e toda a sua família expressavam grande alegria pelo fato de haverem crido em Cristo. Em Atos 2, 42 a 47, eu diria, temos o maior exemplo do que é uma evidência externa do amor de alguém, o amor de Deus sendo alcançado, o amor de Deus sendo estabelecido no coração de alguém. O escritor diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa, havia temor em todos, ninguém tinha necessidade, porque à medida que alguém tinha, eles vendiam suas propriedades e repartiam entre si, unanimemente, todos os dias estavam no templo. O texto diz que eles caíam na graça, e eles iam aumentando em número, porque a graça de Deus os abençoava. Nós temos, pois, uma dinâmica de intensidade. Todos esses exemplos destacam a resposta que deram aqueles que foram abençoados pelo amor de Deus em seus corações. Em alguma medida expressaram uma intensidade de amor de volta para Deus. Então, se você está aqui hoje e ainda não vivenciou essa dinâmica de resposta em fé e obediência a Deus, de modo a refletir a natureza do amor que te alcançou de volta para Deus, talvez é porque você não entendeu o Evangelho. É porque você não entendeu a natureza do amor que lhe alcançou. Eu preciso dizer-lhe que você pode até frequentar assiduamente aos cultos desta igreja, não faltar nenhuma programação, e ainda assim não fazê-lo de modo a adorar ao Senhor, mas talvez como um mero ritual religioso. É um compromisso que eu tenho no final de semana, mas não faço em caráter de amor ao Senhor. E quanto a você que está aqui e afirma que já foi impactado pela natureza do amor de Deus, você que afirma que já recebeu o perdão dos pecados, que tem uma nova vida, que tem esperança de vida eterna, você é alguém que já vivenciou a dinâmica de amor intenso por Deus,
mas que em dado momento da sua jornada, que você não sabe expressar devidamente qual foi, você deixou o primeiro amor de lado. Você esfriou na fé. Você parou de desenvolver a progressão e passou a viver somente uma dinâmica religiosa, mas desprovida de amor pelo Senhor. O que era para a igreja de Éfeso também o é para nós. Jesus disse: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, mas acrescenta: lembra-te, pois, de onde caístes, e volta à prática das primeiras obras. Oh, não saia daqui da mesma forma como você chegou. Diga: Senhor, o Senhor tem ministrado ao meu coração. Dá-me amor, Senhor, pela sua palavra, amor pela tua presença, pela comunhão com o teu Espírito, amor pelo serviço cristão. Eu quero ser um instrumento em suas mãos, Senhor, porque eu tenho estado frio. Senhor, eu tenho servido, mas não com a intensidade cuja honra é devida. Eu tenho feito na dinâmica de uma responsabilidade que eu assumi, mas não por amor ao Senhor. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Você precisa considerar a sua postura como cristão, porque o compromisso que você afirma ter com Deus será evidenciado na forma como você vive. E você precisa evidenciar a natureza do amor que você afirma ter com Deus. Amar a Deus vai muito além de uma afirmação teórica. Ela se estende a evidências, a algo que é notável por aqueles que estão à nossa volta, de que verdadeiramente nós amamos o Senhor. Considere que amar a Deus significa dar a Ele a honra que lhe é devida. Deus é digno da nossa adoração, o que devemos realizar em espírito e em verdade. Afinal de contas, Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus ache em nós verdadeiros adoradores. E a adoração verdadeira é marcada pela intimidade, por um relacionamento constante e contínuo que nos faz ansiar por Deus, que enche de gozo o nosso coração por estar na presença dEle. Sabe aquele sentimento, se você é salvo, você sabe, já experimentou ou tem experimentado, e se deixou de experimentar, precisa experimentar novamente. Aquele sentimento de prostrar-se diante do Senhor, e você está sozinho com Ele, e você diz: Senhor Jesus, permita-me segurar nos teus calcanhares, Senhor. Deixe-me regar os teus pés com minhas lágrimas, como fez aquela mulher. De fazer uma refeição sozinho na sua casa. E aí você senta. Aí ninguém está lá do seu lado. Aí você puxa uma cadeira e diz: Jesus, senta comigo para essa refeição. E você começa a comer, conversando com Jesus naquela cadeira do seu lado. De estar no Getsemane, num lugar à parte para oração, sozinho. E aí você chorando diz: Senhor, tem como parar o tempo para eu ficar aqui mais um pouquinho? Quando você esquece de tudo que está à sua volta e vive uma dinâmica de intimidade tão profunda, que o desejo conveniente é permanência ali. Permanecer ali, que o mundo pare. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Já experimentou dizer: Senhor, desperta-me para estar a sós contigo na madrugada. E então de madrugada você acordar e: o que foi? Por que eu estou acordado? O que foi que aconteceu? Eu pedi para Jesus me acordar. Devagarinho, para os familiares não levantarem, você vai para um lugar e fica sozinho com o Senhor. Oh, que isso encha o nosso coração, porque assim se estabelecem homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas que transpiram desejo pelo Senhor. Quando eu vou para as Escrituras, eu observo as declarações que nela se repetem acerca dessa intensidade prazerosa por estar na presença do Senhor. No Salmo 42, versos 1 e 2, Davi disse: como a costa suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma.
Ele segue dizendo: a minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Já esteve lavando a louça, varrendo a casa, no escritório ou fazendo outra coisa qualquer, e no seu coração aquele desejo de buscar a Deus? Salmo 27, versículo 8. Davi disse: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Deixa eu traduzir esse texto em forma dinâmica. No meu coração brota, surge um desejo ansioso por buscar a presença do Senhor. E diante desse desejo, eu me disponho a buscá-lo. Isso é evidência do amor de Deus. Quando de fato vivemos a dinâmica genuína do amor de Deus por nós, evidenciamos amor por Ele, vai ser esse desejo que vai brotar em nosso coração. Consideremos, irmãos, onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Eu não sou Deus, não estou na igreja para avaliar o culto, mas, irmãos, eu já participei de cultos que, olhando ao meu redor, eu disse: Deus, o que é isso? Falta-nos intensidade. Deus, nós estamos realmente na presença do Senhor soberano. Onde está, pois, a reverência? Estamos realmente invocando como igreja a presença do Senhor, mas no momento de oração, é um afinando o instrumento de violão, outro mexendo no computador, pessoas caminhando. Enquanto está orando, irmãos, quando começarmos alguém a orar aqui, onde você estiver, pare, baixe sua cabeça. Não entre enquanto estiver alguém orando. Reverência ao Senhor, temor a Ele. Entoamos cânticos olhando para as cutículas das unhas, para o cabelo de... falta de intensidade de amor ao Senhor. Repetimos palavras aqui do projetor, das canções, mas simplesmente como cantamos qualquer canção ouvindo a FM. Desprovido de compromisso com o que estamos afirmando. Eu não estou aqui, eu não vou a um culto para avaliar, mas há cultos que parecem mais velórios do que celebrações ao Deus vivo. Você entende isso? Exultai, exultai, vinde todos louvar no serviço do Senhor. Eu sou feliz. Igual um irmão que, certa vez, eu cheguei, ele estava numa rede se balançando e cantando: eu quero trabalhar para meu Jesus. Quer nada, meu amigo. Você quer ficar se balançando aí nessa rede? Quando nós amamos o Senhor, nós evidenciamos isso em intensidade. Amar a Deus significa desenvolver um compromisso com a sua palavra. É o empenho por conhecer a sua vontade que Ele já nos revelou nas Escrituras. Então, quando eu amo o Senhor, eu tenho um compromisso de ler, de meditar, de guardá-la no meu coração, para que no momento de tentação, de necessidade, de um procedimento meu, eu possa considerar o meu procedimento à luz das Escrituras. Quando eu amo o Senhor, eu valorizo a pregação. Eu estou atento ao ensino ministrado. Eu ainda sou a moda antiga. Gosto de pessoas que estão ouvindo uma pregação, estão ali notando, para posteriormente meditarem. Hoje, graças a Deus, temos um avanço, e você pode ter a mensagem gravada. Está aqui, está sendo gravada. Você pode depois ter acesso, isso é bom. Mas é bom você fazer anotações. Você não vai decorar a mensagem toda que eu preguei, mas vai ter partes dela que vai saltar aos seus olhos dizendo: Deus está falando comigo nisso aqui. É para mim isso aí que o pastor falou, que alguém ministrou. Isso é evidência do amor à palavra.
Amar a Deus significa dar a Ele a preeminência em nossa vida. Irmãos, Deus não deve ser visto como se fora, pelo menos, ou se fora um simples detalhe em nossa vida. Alguns cristãos querem considerar Deus como sendo periférico, está ao redor, é um detalhe a mais em seu viver. Não, Ele deve ser central. Tudo em nossa vida gira em torno do fato de conhecermos o Senhor e de o amarmos. Então, como eu trato minha esposa, como eu cuido dos meus filhos, como eu administro minhas finanças, como eu administro o meu tempo, tudo terá a marca do meu amor ao Senhor. Então eu terei compromisso de como eu vou considerar o meu procedimento como esposo, como pai, o meu tempo, minhas finanças, meu compromisso, meu comportamento. Tudo parte do princípio de que eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Então eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu amo o Senhor e olharei nele a figura de um pai e expressarei, claro, em caráter ofuscado, o pai que ele é, para ser um pai para o meu filho. Eu amo o Senhor e entenderei que o recurso que Ele me tem dado tem propósito da glória dEle. É para o meu sustento e expansão do reino. Oh, se você não tem compromisso com seus dízimos, suas ofertas. Você sabia que isso é uma evidência de desamor para com Deus? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Seu sustento é providência do Senhor. E Ele deu a você mais, é para você abençoar o reino, ter visão, ter compromisso. A igreja poderia ir muito além. Dinheiro não é tudo, não deve ser visto como um Deus, mas não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males, irmãos? O amor ao dinheiro. É o apego, o exacerbo, ao olhar para o recurso oriundo em suas mãos e dizer, rapaz, eu ganho isso aqui, eu vou dar isso aqui de dízimo? Ah, Senhor, eu queria dar ainda mais. Porque tudo é teu. O Senhor me tem dado o suficiente. Eu quero investir no reino. Isso faz parte do nosso amor para com o Senhor. Irmãos, todos os nossos sonhos, planos, desejos, propósitos devem ser considerados ou condicionados a Ele, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Glória, pois, seja Ele eternamente. Amém. Amar a Deus significa anunciar quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer e ainda fará. Eu amo e quero anunciar a todos o que Ele fez. Eu amo e quero evidenciar a todos o que Ele faz. Eu amo e quero evidenciar a todos o que Ele pode fazer, o que Ele ainda fará. É fazer Deus conhecido, é compartilhar a graça que um dia nos alcançou, é sermos promotores do Evangelho. Quando o amamos, em nossa alma há um desejo intenso de fazê-lo conhecido, de modo que outros também tenham o privilégio que nós temos. Isso é missões. Nós fazemos missões não por causa das almas perdidas. Nós fazemos missões por causa da glória de Deus. Porque você vai ministrar as almas perdidas. E essas almas perdidas vão matar a sua esposa e seu filho lá. E se você for somente pelas almas perdidas, você vai se frustrar, deixar de pregar o Evangelho e achar que Deus é injusto. Mas se você vai por causa da glória de Deus, você ama os perdidos porque Deus ama. Você compreende isso? O missionário vai por causa de Deus. E não pela conveniência. É por amar ao Senhor. Você entende as implicações práticas do amor a Deus? É nisso que está envolvido. O amor de Deus, ou amor a Deus, perdão, por parte dos cristãos hebreus, foi evidenciado. E como fizeram? Pelo amor que expressaram para com os santos. Pelo serviço ministrado aos santos, pela assistência que prestavam na dinâmica do cuidado de uns para com os outros. Foi evidenciado pelo suprir das necessidades, pelo esforço em corresponder com a natureza da comunhão que os unia, que era a fé comum em Cristo Jesus. Isto é evidência do amor a Deus.
Essa dinâmica é desenvolvida no âmbito de uma igreja local, é na comunhão dos irmãos, é o serviço aos santos, é a assistência, é o cuidado, é o suprir de necessidades da nossa comunhão. Considere, por exemplo, irmãos, o que tem sido denominado nas Escrituras de imperativos de mutualidade. O que é isso? São as ordens que as Escrituras nos apontam como igreja para desenvolvermos. Por exemplo, somos exortados a edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, servir uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, sermos hospitaleiros uns para com os outros, sermos bondosos uns para com os outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, sujeitar-nos uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, perdoar uns aos outros. Como desenvolver tudo isso se não em uma dinâmica de igreja local? Então, ter compromisso com a igreja local é a forma mais evidente de evidenciarmos o amor que temos para com Deus. Nós precisamos uns dos outros. A nossa comunhão supre necessidades. Eu não posso desenvolver um cristianismo marcado pelo isolamento, é o que eu chamo de crente ilha. Eu vou para a igreja, mas quero ficar sozinho. Eu vou para a igreja, mas quando terminar eu sou o primeiro a fugir. Eu não vivo a dinâmica da comunicação. Eu não vivo a dinâmica da comunhão. Ainda que seja algo já antigo, irmãos, nessa década tem uma ideia, ou um modismo, uma onda teológica muito comum, chamada de desigrejados, que tem conduzido muitos a negarem a natureza essencial da dinâmica de uma comunhão na igreja local. Os desigrejados rejeitam isso. O termo desigrejado é um neologismo, é uma construção nova de uma palavra que caracteriza aqueles que vivem a dinâmica, apregoam, divulgam, da ideia de que você não precisa de uma igreja para servir a Deus. Você vai servir a Deus em casa. Você assiste uma pregação na televisão. Você fica em casa. E eu pergunto, como desenvolver os imperativos de mutualidade uns aos outros? Em casa. Como estabelecer isso? Em casa. Nós precisamos uns dos outros para evidenciarmos o amor que temos para com Deus. Então, essas pessoas que rejeitam a necessidade de comunhão congregacional estão precipitadas. O servir a Deus somente em casa, quando há possibilidade de servir em comunhão, não há limitação que os leve a isso, é pecado. Está deixando de viver a dinâmica da igreja. Mas observe que além dos desigrejados, há também um outro grupo que até congrega, mas não expressa a dinâmica do compromisso com a igreja local, e tem algumas marcas desse grupo, e preste atenção se você não faz parte dele. Esse grupo tem algumas marcas. Por exemplo, número 1, via de regra, os que compõem esse grupo frequentam a igreja somente, quase que exclusivamente, no domingo. São chamados de crentes domingueiros. Não aparecem em outra oportunidade. É claro, irmãos, que há aqueles que realmente são impedidos por limitações pessoais de frequentarem outras programações na igreja. Mas há outros que têm condições, mas não o fazem por escolha. É porque não têm compromisso, porque não possuem justificativas plausíveis para não congregar, mas deixam de vir. É o crente domingueiro. E outra marca desse grupo é que, via de regra, os que compõem esse grupo não se envolvem na dinâmica ou no exercício dos ministérios da congregação. Eles não assumem compromisso, eles não assumem uma responsabilidade, não assumem um serviço no qual exercerão a instrumentalidade de aperfeiçoar os santos, de abençoar a vida uns dos outros. Eles não produzem, eles não abençoam, não frutificam na vida de outros. Geralmente, eles têm a marca do consumismo. Eles vêm para consumir. A dinâmica de igreja exercida por esses é como se aqui fosse um
clube social. Eu dou o meu dízimo, logo eu paguei minha mensalidade. Então eu terceirizo o serviço. Eu nunca estou disposto a fazer nada, mas eu dou a minha contribuição para que alguém faça. É igual eu já citei aqui da vez passada, lá na igreja que o Alisson nasceu na fé. A gente saiu para um evangelismo quando eu trabalhava lá, entregar folhetos no sinal. Então a gente ia passando, tinha um indivíduo na lanchonete lá sentado, e todo mundo entregando folheto. Eles, meu irmão, você é muito folgado, não vai entregar os folhetos não? Ele disse, não, pastor, tinha um flanelinho ali, eu dei 5 contos, ele vai entregar os folhetos tudinho. Terceirização do serviço. Em terceiro lugar, via de regra, os que compõem esse grupo não mantêm uma comunhão no sentido último da palavra com aqueles que fazem parte da igreja local. Não vive uma dinâmica de cuidado, de proximidade com aqueles que são denominados irmãos. A não ser com um ciclo bem pequeno de amizades. Você precisa expandir o seu horizonte da comunhão. Você precisa convidar à sua casa para um churrasco pessoas que você nunca chamou. Você entende isso? Sempre as mesmas pessoas. Você vai para a casa deles, eles vão para a sua casa. Claro, irmãos, há amigos mais chegados que irmãos. Há grupos seletos, isso não é errado. Há grupos preferenciais. De todos os discípulos, somente um é chamado de discípulo amado. Quem era? João. Então até Jesus tinha amigos mais chegados que irmão. Mas a dinâmica da comunhão da igreja precisa ser expansiva, abrangente. Eu não vivo só neste ciclo de amizades. Eu preciso ter comunhão com todos. Então experimente alargar o horizonte da sua comunhão com a igreja. Porque há muitos que querem somente chegar no domingo à noite, sentar, cantar, ouvir uma pregação, voltar para sua casa, sair da igreja, se possível, sem falar com ninguém. Logo, tal pessoa não tem uma identificação com a igreja. Não sabe da necessidade dos irmãos. Não conhece. Aí, então como vai exercer a dinâmica dos imperativos de mutualidade uns aos outros? Como? Se não tem comunhão. Fato é, irmãos, que Deus estabeleceu a igreja local. Isto é, aquele conjunto de servos unidos pela fé comum em Cristo, que se reúne em determinado lugar para exercerem dons, estabelecerem um serviço ao Senhor, pregarem o Evangelho, fazer discípulos de Jesus, servir uns aos outros e viver em amor. Os desigrejados desvalorizam a igreja local. Eles a veem simplesmente, de forma generalizada, como sendo um grupo de hipócritas, que o ambiente da igreja não condiz com a realidade do amor que a igreja prega. Então veja o que certo escritor afirmou acerca desses que têm a visão de que a igreja não passa de uma reunião de hipócritas. Ele disse, a igreja não é perfeita e nunca o foi. Algumas pessoas usam essa desculpa para manterem-se afastados da igreja, dizendo, eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Nesse caso, eu penso, diz o escritor, venha, temos lugar para mais um. Muitos desigrejados ou mesmo crentes sem compromisso, o são porque teriam talvez sofrido uma decepção, isso não é incomum. Frustrados, alguns se decepcionam, diríamos que até com certa medida de razão, seja por uma injustiça sofrida, um caso que foi mal resolvido, um tratamento hostil que recebeu da parte de alguém, um escândalo que foi proporcionado. Irmãos, essas coisas podem causar em alguém uma decepção tal que o mesmo então decide deixar a igreja. Descrente que na igreja possa de fato haver verdade. Aqui eu lembro de um homem que foi chegando na casa do pastor, ou a casa do pastor, para uma visita, e quando ele foi chegando, ele ouviu a discussão. E então ele ouviu o pastor bater na esposa. Aquele homem deu meia volta e nunca mais colocou os pés na igreja. Nunca mais. Ele era um cabeleireiro. Quando cheguei na cidade, fui cortar cabelo com ele, e ele falando, todo mundo que sentava naquela cadeira, ele falava do evangelho, mas não congregava, e eu fui exortá-lo. Ele então me disse isso, que deixou por causa do que viu. Mas irmãos, há outros que se decepcionam sem razão. Há crentes melindrosos, é alguém que se magoa com facilidade, alguém que faz drama, que se acha intocável.
É alguém que não quer aceitar uma correção. É alguém que, se tiver a sua opinião, não aceita, pronto. Fechou o tempo. Quanto àqueles que se decepcionam ou até com certa razão o fazem, eu questiono. De onde tiraram a visão de que a igreja é perfeita? O erro de alguém, pois, limita ou decreta a falência da igreja local? É evidente que não. Vamos para a Escritura. A igreja de Corinto. Quantos absurdos temos ali? Paulo diz, olha, eu não estou presente, mas julgo como se eu estivesse, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito, entregue a Satanás, para que o corpo seja destruído e a alma seja salva no dia de Cristo. Paulo estava se referindo a um irmão da igreja, que estava tendo um caso com a sua madrasta, a esposa do seu pai, que tinha ficado viúvo. E Paulo diz, vocês estão indiferentes, como se nada estivesse acontecendo. Imagina isso. Paulo diz, ouve-se que há entre vós procedimento, e procedimento tal, que se não menciona nem entre os gentios. Paulo estava dizendo o que não acontece nem entre os descrentes, está acontecendo na igreja. Mas quando foi que Paulo decretou a falência da igreja? Ou disse que os irmãos não deveriam mais se reunir por causa disso? Talvez tais pessoas ainda não aprenderam que a igreja local é um conjunto de santos pecadores. São santos pecadores que estão reunidos para adorar, para servir, para desfrutar de comunhão, para proclamar a verdade, promover edificação, celebrar as ordenanças do Senhor, batismo e ceia. Fazem tudo isso, mas como santos pecadores, separados por Deus, mas ainda pecadores, o que significa que falham, que erram. Mesmo assim, Deus não decretou a falência da igreja. Não pensem os desigrejados que chegarão diante de Deus e argumentarão dizendo, Deus, eu deixei de congregar por causa da postura de alguns da igreja. Como se Deus fosse dizer, eu entendo você, você tem razão. Apesar de falha, irmãos, o Senhor ama a igreja no âmbito local. É uma instituição dele, a qual não decretou falência. Apesar de todos os escândalos, erros proporcionados pela igreja no decorrer da história, ela continua sendo um instrumento para a glória de Deus, para a divulgação do evangelho. Ela continua sendo uma comunidade terapêutica para os que vivem a dinâmica de sua comunhão. Desde os primórdios da igreja, em seu âmbito local, nós já tínhamos hipocrisia. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Nós já tínhamos pessoas usando o evangelho como um comércio. 2 Coríntios 2,17, Paulo disse, porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus como alguns o fazem. Desde os primórdios do cristianismo, já tínhamos líderes egoístas como era Diótrefes, que o texto diz que ele rejeitava até a presença de João. Está lá em 3 João, versículo 9. Não queria dar acolhida a ninguém. Egoísta, como se a igreja fosse dele. Desde os primórdios do cristianismo já tínhamos pessoas que abandonavam a fé por causa das coisas do mundo. 2 Timóteo 4, versículo 9, Paulo escrevendo diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Já tinha pessoas que amavam o mundo. Apesar de tudo isso, irmãos, Deus tem preservado a sua igreja no decorrer dos anos. E chegará um dia, e que dia glorioso será, em que o Senhor completará a sua obra na vida da igreja. Usando as palavras de Paulo, escrevendo aos Efésios, ele apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Nós devemos louvar ao Senhor por sermos parte da sua igreja e estimarmos a mesma em honra. Para concluir, irmãos, eu pergunto, você é comprometido com Deus? Você é comprometido com a igreja local? Ou será que você é apenas um envolvido? Para terminar essa mensagem, eu pergunto, comprometido ou envolvido? Qual desses dois você é?
Disse que a galinha chegou para o porco e disse: vamos colocar um restaurante. O porco se animou dizendo: sim, como serão os termos da nossa sociedade? A galinha disse: vamos ter como prato principal ovos com bacon. Eu entro com os ovos, você com o bacon. Então o porco disse: de jeito nenhum, porque você estaria envolvida, mas somente eu estaria comprometido. Compromisso com Deus e com a igreja requer sacrifício. Você é envolvido ou comprometido? Isso fará toda a diferença. Próximo domingo pela manhã, nós teremos apresentação ministerial. É a oportunidade de você evidenciar o amor que você tem a Deus por meio do serviço aos santos. Nós vamos expressar aqui os ministérios que podemos desenvolver durante 2020. Eu espero que não desenvolvamos. Espero que Jesus volte antes disso. Amém? Mas se Ele não voltar, nós estaremos empenhados com ardor servindo o Senhor. Servindo uns aos outros. Então você vai observar o ministério aqui sendo apresentado e observar se identifica-se com este e vai assumir um compromisso para em 2020 sermos uma igreja marcada pela operosidade de fé, pela dinâmica do serviço uns aos outros, irmãos. O preá está para ver o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, de servos expostos, não somente envolvidos, mas comprometidos com Deus e com a igreja local. Amém? Obrigado, soberano Senhor, por esse tempo de ensino, pela sua palavra, pelo exemplo que temos dos cristãos hebreus, e que temos, ó Deus, o testemunho de que o Senhor não é injusto para ficar esquecido do amor que os cristãos hebreus, e assim nós, evidenciamos para com o seu nome, pois servimos ao Senhor por meio do serviço aos santos. Abençoe a sua igreja, Senhor, que seja uma igreja marcada pelo compromisso. Levanta, Senhor, servos dentre nós, pessoas que o Senhor tem capacitado pelo Teu Espírito para serem bênção na vida da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus diletos,